Jesus. Eu creio. José estava lá, irmão. E o faraó teve um sonho. 2 sonhos, na verdade. Ele sonhou que ele tinha visto uma vaca gorda, bem saudável, e do lado tinha uma vaca bem magra, desnutrida, sem saúde nenhuma. E no outro sonho que ele teve, ele sonhou que tinha uma espiga de milho muito bonita, completa, com todos os milhos ali, e no outro sonho, do lado, uma espiga que estava seca, sem muitos milhos, grãos de milhos ali. E ele chamou várias pessoas para tentar interpretar esse sonho. E aí que começa, irmãos, Deus colocar a vida de José em destaque. Toda aquela aprovação que José passou, ele foi fiel, ele não desanimou. Pode até ter desanimado, mas a fé dele continuava ali, porque ele passou situações difíceis, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, depois foi para uma prisão injustamente. Eu acredito que se fosse qualquer um de nós, teria desistido. Muitas vezes nós desistimos das coisas por bem menos do que isso. Talvez a nossa dificuldade não chega nem perto do que José passou, mas ele demonstrou que ele tinha convicção daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E ele sabia que no momento certo, todas aquelas situações que ele estava passando, Deus iria ressignificá-las. Que o propósito seria alcançado. Eu acredito que José tinha o entendimento que tudo aquilo que ele estava passando era permissão de Deus, e que no momento certo tudo aquilo faria sentido. E tudo aquilo que você está passando, Deus venha trazer um sentido para isso. Não é à toa que passamos por algo, não é à toa. O Senhor, ou Ele quer nos mostrar algo que talvez não estamos enxergando, ou Ele quer nos direcionar para algo que está do nosso lado e não estamos entendendo, mas alguma coisa o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Irmãos, várias pessoas passaram ali, naquele momento ali, e não conseguiram interpretar o sonho do faraó. E aí, esse servo do faraó falou assim: faraó, eu tenho que te falar algo. Certa vez, eu estava preso quando o Senhor mandou me prender, juntamente com meu amigo. Eu tive um sonho, ele também teve. E teve um rapaz que estava lá na prisão junto conosco, que interpretou o sonho e deu certinho o que ele falou. Aquilo que ele tinha falado se concretizou. O outro rapaz foi morto e eu voltei aqui servir o Senhor. Nesse momento, o faraó falou assim: manda chamar esse rapaz. E essa parte, irmãos, dessa história é a parte que eu mais gosto dela. De toda a história é muito linda, ela mostra tantas coisas, mas essa parte me faz imaginar, eu viajo nessa parte aqui. No capítulo 41, no versículo 14, a palavra diz assim, na mesma hora, Faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Preste atenção nessa parte. Depois de se barbulhar-se e trocar de roupa, apresentou ao faraó. Tem algumas versões, irmãos, que falam que quando ele foi chamado, dá um destaque a mais nessa parte, que ele foi lá, tomou um banho, vestiu uma roupa nova, fez a barba para se apresentar
diante do faraó. E ele sabia o que ele ia lá fazer. Irmãos, eu acredito que talvez isso não está escrito na Bíblia, mas é a parte que eu viajo e penso. Talvez José, depois de passar tantos anos em sofrimento, a hora que ele é chamado, ele olha para aquilo, para aquele momento, vê lá a roupa que ele tinha guardado lá. Talvez ele se lembrou das promessas, da túnica que o seu pai tinha dado. Essa é uma interpretação, uma viagem minha. Eu acredito que foi nesse exato momento que o Senhor começou a ressignificar tudo aquilo que José tinha passado. E esse momento me chama a atenção, irmãos, porque ele sempre teve a certeza que as promessas, que os sonhos que o Senhor tinha dado para ele, um dia iriam se cumprir. Glória a Deus. Eu acredito que nesse exato momento ele teve a certeza que todas as promessas começariam a se cumprir. Glória a Deus. Por isso que ele se preparou, trocou a roupa, fez a barba e se apresentou diante do faraó. O faraó chegou perante ele e falou. Ele chegou perante o faraó e o faraó contou a interpretação, contou os sonhos que ele teve. E José interpretou, disse: faraó, esse sonho que você teve, os dois têm o mesmo significado. Você passará por um período de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. As vacas gordas e o milho bonito representam os 7 anos de fartura. E a vaca magra e a espiga de milho mirrada significam os 7 anos de escassez no reino. E José, irmãos, ele era tão preparado para aquilo que ele foi chamado, que o faraó pediu para ele só interpretar o sonho. Mas ele foi além. No texto vocês podem ler, ele já diz para o faraó: você vai ter que fazer o seguinte, nesses 7 anos de fartura, você reserva uma parte de tudo aquilo que você produzir, para que nos 7 anos de escassez você tenha o que alimentar o povo. Irmãos, Deus sempre espera que nós vamos além daquilo. Glória a Deus. Que nós podemos fazer. Ele nos dá a capacidade e o entendimento para irmos além daquilo que nós estamos fazendo. Ok, Senhor. José estava tão à vontade diante daquela situação que ele já sabia, irmãos, que aquilo iria acontecer. Ele talvez não sabia da forma que ia acontecer, mas ele tinha certeza que Deus ia fazer algo na vida dele, que aquela situação que ele estava passando não era para sempre. E é isso que eu quero te dizer essa noite, irmãos. Isso que você está passando não é para sempre. Há um tempo determinado para todas as coisas, e é o nosso Senhor Jesus que vem e bota a vírgula e muda a situação da nossa história. É o de repente de Deus. Esses dias foi falado que em cima não dá. É o de repente de Deus, pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Assim como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, eles estavam lá presos. Na última cela, diz a Bíblia nos conta, preso com seus pés e suas mãos presas. E a palavra diz: de repente começou um terremoto e todas as algemas foram quebradas. De repente, irmãos, de Deus está para acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de José, ele estava lá, irmãos, numa prisão.